Na lição de ontem, estudamos sobre a morte de Moisés, sobre como o Senhor Deus cuidou, assistiu à morte e o sepultamento de seu amigo, o profeta Moisés. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre a morte de Moisés, veja o livro de Deuteronômio, o capítulo 32, os versos 48 a 52, quando o Senhor anunciou a Moisés a sua morte. Bem, mas seria a morte de Moisés o fim da história desse profeta? Veja como é que se deu. Deuteronômio 34, 5 e 6. Morreu na terra de Moabe. Como o Senhor havia dito, ele não entrou na terra prometida. Morreu num território estrangeiro, na fronteira da nova terra. O Senhor o sepultou. Veja, irmãos, ninguém nesse mundo, nenhum ser humano foi sepultado pelo Senhor. Existem cortejos fúnebres os mais ricos, como de reis, de príncipes, de presidentes da República, de heróis nacionais, de esportistas, mas nada, irmão, se compara a esse sepultamento único, onde o Senhor Deus sepultou o seu filho profeta Moisés. E ninguém soube do local da sua sepultura, para preservar o povo de idolatrar a Moisés, de idolatrar um local. Bem, mas a Bíblia apresenta uma promessa para aqueles que morrem no Senhor, para aqueles que morrem fazendo a vontade do Senhor, para aqueles que fizeram a vontade do Senhor em vida. Apocalipse 14, verso 13. Bem-aventurados os mortos, que desde agora morem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Veja, Moisés agora estava descansando, irmãos, ele estava dentro dessa promessa. Morreu no Senhor e, portanto, ele devia estar feliz, ele devia ser feliz, dormindo, aguardando que o Senhor Deus o acordasse no dia da ressurreição. Mas veja, irmãos, qual foi agora o próximo episódio, o próximo capítulo? Quando é que Moisés aparece novamente? Se é que ele aparece novamente na Bíblia? Livro de Mateus, capítulo 17, dos versos 1 a 13, a gente vê a transfiguração de Jesus. Quando Jesus, no monte, acompanhado de Pedro, Tiago e João, foi transfigurado, foi resplandecente. O Senhor Deus atestou naquele momento que ele era o Filho de Deus. Teve uma declaração divina atestando a divindade do Senhor Jesus Cristo. Quero ler do capítulo 17 de Mateus, os versos 1 a 3. Tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e os levou para fora, num alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então apareceram Moisés e Elias falando com ele. Veja, o que é isso? 1500 anos depois, apareceu Moisés, quando Jesus estava transfigurado como Deus, com o rosto resplandecente, as vestes branquíssimas, alvíssimas. E quem veio lá com Jesus? Moisés. Moisés estava representando, irmãos, aqueles servos de Deus que morreram salvos e que vão ser ressuscitados um dia. E Elias estava representando aqueles que são transformados sem participar da morte, sem serem vítimas da morte. Quem são essas categorias de pessoas? São todos os crentes que viveram e já morreram. Esses são semelhantes a Moisés. Esses serão ressuscitados. Esses serão vivificados novamente. E quem são os semelhantes a Elias? São aqueles que, por ocasião da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, estarão vivos, aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo.
Mas como é isso? Por que que Moisés estava lá? O que que tinha acontecido? Isso está esclarecido, irmãos, no pequeno livro de Judas, um pequeno livro de alguns versículos somente, lá na Bíblia, perto do Apocalipse. Judas, verso 9. Eu estou lendo na tradução, na versão da linguagem de hoje. Nem mesmo o arcanjo Miguel fez isso na discussão que teve com o diabo para decidir quem ia ficar com o corpo de Moisés. Ora, então teve uma discussão para saber quem ia ficar com o corpo de Moisés, e essa discussão foi entre Miguel, o nosso Senhor Jesus Cristo, e o diabo. Na discussão, houve uma discussão, e nessa discussão, o Senhor Jesus intercedeu por Moisés. Essa discussão, irmãos, sobre o corpo de Moisés vai se repetir milhões de vezes sobre o corpo de cada um dos filhos de Deus, daqueles que aceitaram ao Senhor Jesus, mas que também eram pecadores e que seriam salvos então, e o Senhor Jesus vai defendê-los. Cristo defendeu o pecador Moisés. E qual tinha sido o pecado de Moisés, irmãos? Vimos ainda nesta semana. O pecado de Moisés, irmãos, tinha sido colocar-se no lugar de Deus. Naquele momento de ira, ele declarou: nós, quer dizer, ele e Arão, nós vamos promover, nós vamos providenciar, fazer com que saia água dessa rocha. Um pecado semelhante ao de Satanás, irmãos. Satanás dizia assim: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isso está em Isaías 14, 14. Mas o que é que podia salvar o pecador Moisés? Somente a cruz de Cristo. O vislumbre da cruz de Cristo é que podia salvar a Moisés. Salvação para pecadores. A cruz de Cristo, irmãos, representa salvação para pecadores. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pecadores como eu e você, como Moisés, quando nos arrependemos, somos salvos. E se descansarmos em Cristo, assim como Moisés descansou, o Senhor Jesus vai um dia interceder por nós para que nós sejamos salvos. Moisés, irmãos, nos dá a certeza da ressurreição, a certeza da salvação. E se o Senhor Jesus ressuscitou a Moisés, e isso foi um fato histórico, porque Moisés apareceu para falar com Jesus no Monte da Transfiguração, se isso realmente aconteceu, nós podemos estar seguros que o Senhor Jesus também vai nos ressuscitar, também vai nos reviver quando ele voltar em glória nas nuvens do céu.